Olá a todos, estamos de volta com mais uma videoaula. Essa é a nossa primeira videoaula sobre a temática a reencarnação, o nascimento e a morte. Bom, quando nós falamos de reencarnação, duas perguntas teriam que ser respondidas, né? Qual era o estado da alma e espírito antes de nascer e qual será o estado da alma e espírito depois da morte? Eu coloquei aqui alma barra espírito porque elas não são necessariamente sinônimos, tá? Para muitas religiões, a alma não é sinônimo de espírito, mas no senso comum, ela é a mesma coisa. Então, depois a gente vai esclarecendo aos poucos isso, tá? Mas, quando se fala, então, em reencarnação, essas duas perguntas aparecem. Né? Então, antes de nascer, onde é que estava esse espírito? Né? E depois da morte, para onde é que ele irá? Tá? Bom, essas duas perguntas, ela pode ser respondidas em dois contextos. Né? O primeiro contexto é o contexto do materialismo, ou seja, é qualquer tipo de crença que afirma que a única coisa que existe é a matéria. Então, o materialismo busca explicar então todos os fenômenos psíquicos, todos as questões filosóficas existenciais por meio dos fenômenos, né, das interações materiais. Nesse caso, essa pergunta não faz sentido, porque para o materialismo a alma e o espírito não existe. Existe a vida orgânica, e existe então todos os estímulos e respostas que esse organismo, o ser humano, dá para a vida, né? Para o crescer nessa vida. Né? Então ele recebe estímulos do ambiente e dá respostas a esses estímulos, respostas orgânicas. Tá? Bom, é claro que quem assim acredita pode percorrer vários caminhos para encontrar qual que é o seu propósito então, na vida. Ou seja, o que ele tem que fazer nesta vida para se tornar uma pessoa mais feliz, para se tornar uma pessoa realizada. Aí existe N filosofias, psicologias, N teorias psicológicas que podem auxiliá-los nesse processo. Mas para eles, então, essa pergunta deixa de ter sentido. Né? Qual é o estado do espírito da alma antes de nascer? Não existia alma antes de nascer. Tá? Então, e nem existe alma. Então, essa pergunta ela não tem sentido. Agora, para um outro grupo, que é o grupo do espiritualismo. Então, espiritualismo são todas as religiões que admitem a existência da alma, né? Ou espírito. Aí todas as religiões que admitem a existência da alma e espírito geralmente admitem também a existência de Deus. Tá? Então todas as religiões católicas, os protestantes, os bandistas, o candomblé, o judeu, o muçulmano, todos então caem nessa categoria de espiritualista. Tá? Até mesmo algumas pessoas que não têm uma religião definida, mas eles acreditam na existência da alma, também caem nessa categoria. Então, ou seja, apesar de não seguir, de ser adepto, né, de nenhum culto e não seguir-se de maneira cotidiana, rotineira, uma religião, tem muitas pessoas que acreditam na existência da alma, ou seja, não são materialistas. Bom, aí dentro do espiritualismo, a gente tem ainda três categorias. Então, começamos, né? Tem duas principais, materialismo e espiritualismo, e dentro do espiritualismo, mais três categorias. Uma que seria o pré-existencialismo, ou seja, é a crença que a alma existia em um estado anterior. Ou seja, antes da alma nascer, ela já existia em algum estado. Tá? E o pré-existencialismo ele pode ser esse estado anterior sem individualidade, ou seja, a alma estaria espalhada num todo. É como assim, você tira uma gota de um oceano e coloca num copo. Essa gota no copo, ela tem um espaço definido ali do copo, digamos assim, ela está individualizada, entre aspas. Quando você pega esse copo e devolve essa gota para o oceano, ela se espalha, você não consegue mais diferenciá-la. Né? É um tipo de panteísmo, sendo que o panteísmo também existe várias características diferentes, mas vamos adotar como sendo sem individualidade. E o outro
pré-existencialismo seria com individualidade, aí várias religiões adotam essa perspectiva e a Umbanda é uma delas. Então, para a Umbanda, a alma, o espírito, antes de nascer, ela já existia em algum estado, que a gente vai ver, e ela era individual, tá? Ela não estava espalhada num todo. Agora, há outras duas além do pré-existencialismo, né? O criacionismo, que ele acredita que a alma de cada pessoa é criada por Deus e enviada ao corpo em algum momento incerto, mas que ocorre entre a concepção e o nascimento. E o traducionismo ou traducianismo, eu já encontrei as duas grafias e não consegui distinguir qual que é certa. Pelo visto, as duas estão certas. Que diz que a alma do homem origina-se mediante a reprodução. Isso significa que a alma é reproduzida naturalmente pela ocasião da concepção. Nesse aspecto, ela é transmitida pelos pais, assim como o é o corpo. Tá? Então, o criacionismo é criada por Deus, em algum momento incerto, que ainda entre os adeptos dessa crença não chegaram num acordo, em algum momento incerto, essa alma é enviada ao corpo, né, entre a concepção e o nascimento. A outra acredita que a alma ela é originada junto com o corpo do homem na reprodução. Tá? É claro que essas duas teorias elas têm prós e contras. Né? Então, se Deus cria a alma do sujeito, como explicar então pessoas que nascem com defeitos gravíssimos, tanto físicos como morais? Ou seja, como que um ser perfeito que é Deus pode criar esta alma imperfeita, né? Que seria uma coisa injusta. Então, esses são uns contras dessa teoria. O traducionismo aí joga a importância muito grande para a genética. Então, todo o processo de genética seria, de certa maneira, responsável pela questão das deficiências físicas e morais. Tá? Aí tem uma complicação, né, porque também pode gerar um pouco de determinismo no sentido de moral. Né? Então, essa é uma coisa que cai contra o traducionismo, o traducianismo. Tá? Então, mas são as duas teorias que existem, paralela àquela do pré-existencialismo. Muito bem, vamos continuar. Então, se a gente pensar aqui no slide 4, a gente pode então levar a crer que o pré-existencialismo seria aquela mais lógica. Né? Bom, para nós sim, mas há quem acredite que não. Tá? Então, pesquisando sobre esse assunto, né, para apresentar aqui para vocês, nós nos deparamos com vários artigos, várias apresentações em PowerPoint, e uma delas que nos chamou a atenção era de um curso de teologia de uma igreja evangélica, que não precisa aqui citar o nome, e lá pelas tantas aparece, ele também discute essas três fontes, né, perspectivas, vamos dizer assim, da existência do espírito antes de nascer, ou seja, ele discute o pré-existencialismo, o criacionismo e o traducionismo, e lá pelas tantas ele diz o seguinte, olha ali no slide 5. Origem da alma. Conclusão. Como foi demonstrado, dentre as variantes consideráveis como resposta à questão que reporta a origem da alma, apenas uma é completamente descartável, a pré-existência, visto ser repleta de falácias filosóficas e raízes lançadas em um panteísmo oriental que em formas modernas atinge o espiritismo. Tá? Entretanto, o traducionismo e o criacionismo têm formas mais aceitáveis, embora sejam contraditórias entre si. Ora, então isso mostra, gente, que esse tipo de questionamentos é difícil de chegar num consenso entre religiões diferentes, tá? Então aqui é a fonte que vem de uma igreja evangélica, uma igreja evangélica conceituada, assim, em termos de tradição, tá? De um curso de teologia. E quando a gente tenta analisar o que está por detrás dessa informação tão categórica deles, é claro que eles vão colocar várias justificativas, principalmente da interpretação que eles fazem
da Bíblia, né? E a Bíblia mesmo, porque boa parte dessa interpretação está no Velho Testamento. Então não é o nosso objetivo aqui confrontar essa interpretação, tá? Nós estamos partindo do princípio que quem está aqui vendo esse vídeo já tem uma crença, ainda que não muito sólida, na reencarnação. Então está interessado em saber o que a nossa casa aqui acredita e trabalha sobre essa temática. Então nós não vamos ficar preocupados aqui em rebater argumentos, tá? Porque não é o nosso objetivo convencer ninguém, porque nós acreditamos que o principal convencimento é aquele que aparece ao longo da linha evolutiva do espírito. Ou seja, o espírito vai passar por várias religiões e vai fazer as suas análises e aos poucos, lá no seu íntimo, lá no fundo da sua alma, em algum momento ele vai sentir preferências por determinadas interpretações do que outras. Então, se a gente desperdiçar argumentos tentando convencer algumas pessoas que naquele momento é importante para elas analisar outros aspectos com relação ao sagrado, nós acreditamos que seriam discussões estéreis, né, que não vai levar a lugar nenhum. Então, não estamos aqui para tentar convencer ninguém sobre os argumentos que eles apresentam, né? É uma pena que muitas vezes eles nos taxam como sendo pacto com o demônio, muitas vezes eles nos taxam que vamos padecer no inferno, mas paciência, né? Vamos continuar fazendo bem, vamos continuar trabalhando no bem. Só não pode ter intolerância religiosa, né? Ou seja, a gente só tem que lutar civilmente por meios legais quando alguma intolerância religiosa aparecer contra isso. Mas repare então que a preexistência é lógico para nós, mas para muitas pessoas não é, tá bom? Para muitas pessoas o traducionismo e o criacionismo são as duas principais crenças. É claro que são contraditórias entre si, mas elas, uma hora uma igreja adota uma perspectiva, outra hora adota outra. Dentro da evangélica e dentro da católica isso acontece. Então, no slide 6 nós nos posicionamos. Então, para a Umbanda, o estado da alma antes de nascer. Para nós, o pré-existencialismo é a teoria mais que se aplica, e ela já existia um estado interior com individualidade, né? Agora, fazendo o quê? Isso é que a gente vai discutir nas videoaulas seguintes. Agora, outra pergunta, né? E qual será o estado da alma, o espírito depois da morte? De novo, se você for na perspectiva do materialismo, tudo se acaba. Então, a morte é a morte do corpo. Se o corpo acabou, acabou. Tá? Então, para um materialista, depois da morte, você é comido pelos vermes, o seu osso vira pó, e que vai alimentar a grama, que depois vai servir de alimento para um outro ser. Ou seja, o ciclo da vida continua nesse processo orgânico e biológico e químico da natureza. Tá? Então, para eles, essa pergunta não tem muito sentido. Acabou, acabou. Tá? Morreu, morreu, já era. Virou vazio, vai para a escuridão. Né? Você nem vai sentir, porque você não tem, eles não acreditam no espírito. Tá? Então é essa perspectiva. Para o espiritualismo, aí há duas perspectivas. Né? Se o sujeito já no início, né, já que ele acredita que antes de nascer há uma pré-existência, isso o leva, né, de uma maneira lógica, a acreditar que depois da morte, então, há a reencarnação. Porque se ele acredita na pré-existência antes de nascer, então ele acredita que na reencarnação, no processo reencarnatório. Tá? Então, para ele, após a morte, a alma continua existindo e espera uma nova vida, uma nova oportunidade para voltar à carne. Né? Reencarnação tem a ver com isso. Reencarnar é voltar à carne, né? Voltar a esse corpo material que nós conhecemos. E para os outros que não são na teoria do pré-existencialismo com relação a antes de nascer, eles vão acreditar, obviamente, que só há uma encarnação. Então, depois que morreu, a alma continua existindo. Eles não
Eles não são igual os materialistas que acreditam no fim da alma. Não, a alma continua existindo, mas ela não volta à carne novamente. Tá? Então é isso que eles acreditam. Tá? Vamos ver então alguns exemplos. Né? Vamos ver alguns exemplos sobre o que acontece com as religiões que não são reencarnacionistas. Tá? Aqueles mais próximos de nós são os evangélicos e os católicos. Então, nós buscamos aí fontes para falar com vocês sobre esse assunto. E nós encontramos aqui no slide 10 essa figura muito interessante que ela mostra de maneira bastante didática como é que é a crença deles. E essa crença eu coloquei aqui em linhas gerais, que até mesmo entre os evangélicos, em alguns pontos aqui há divergências nessa crença. Tá? Não são divergências cruciais, mas há divergências. E que com relação aos católicos também em alguns pontos há divergência. Mas em linhas gerais, essas duas perspectivas que não acreditam na reencarnação, acreditam no seguinte. Eles se apoiam, como falei para vocês, sempre na interpretação deles da Bíblia, tá? Então eles vão citando a Bíblia e vão fazendo então a sua análise do processo. Então, por exemplo, eles citam aqui Eclesiastes 12:7 e fala que após a morte o corpo volta à terra, tá? Mas o espírito volta a Deus. Aí eles citam aqui o Hebreus 9:27, que esse espírito volta a Deus e aguarda o juízo final. Tá? E o juízo final está descrito lá em Mateus 25, 31, 46 e Apocalipse 21, 16. Tá? Mas onde é que fica esses mortos? Tá? Esse espírito aqui fica aonde? Aí eles vão lá no Salmo 89 e 48, Mateus 11, 23, 16 e 18, vão lá em Mateus 5, 22, 5 e 29 e vão lá então entender aonde esse espírito fica após a morte. Então fica no lugar dos mortos, sepultura, fica no estado de morte, fica no inferno, no lugar de sofrimento. Então basicamente, nesse onde eles ficam, há uma separação entre os salvos, que são aqueles crentes que seguiram exatamente a interpretação do evangelho da Bíblia que eles consideraram como certa, e dentro desse processo então, eles serão salvos e vão para uma região. Os outros que não seguiram a interpretação que eles deram para os evangelhos estarão perdidos, tá? Agora aqui que vem diferenças dessa interpretação. Algumas igrejas evangélicas acreditam que eles vão ficar num sono profundo, tá? Aguardando então a volta de Jesus, que seria então essa ressurreição, tá? Que vai levá-los então para o céu. Outros acreditam que há um estado intermediário, e apesar que ele está falando que não existe estado intermediário, mas alguns evangélicos acreditam que sim, né? Essa igreja que eu peguei não acredita, que seria o seguinte: o espírito, depois que o corpo volta à terra, os cristãos, né, os salvos que eles falam lá, né, que acreditaram na interpretação deles, ficam conscientes e vão para o paraíso, tá? Que ainda não é o céu. Aí depois da volta de Jesus, que ele seria então a primeira ressurreição da vida. Após a volta de Jesus, para separar então, fazer essa condenação eterna, esses que estão lá no paraíso vão para o céu. Tá? Os ímpios ou os perdidos, esses vão ficar num lugar de tormento. Tá? E após a volta de Jesus, eles serão condenados eternamente, né, que seria a segunda morte, eles serão condenados eternamente a ficar no lago de fogo, aí cita o Apocalipse. Tá? Então essas são as duas perspectivas do que acontece com a alma depois da morte para essas duas religiões. Tá? Nos casos dos católicos, eles ainda, uma diferença marcante que tem é que os católicos acreditam num estado de purgatório. O purgatório não é um local físico. O purgatório seria o seguinte: para os católicos, nem todos os pecados são pecados que condenam a alma para sempre. Então, há alguns pecados que mesmo aqueles que são salvos ainda precisa purgar. Tá?
Então eles ficam num local que não é o purgatório, a sua alma fica num estado, vou melhor dizer, a sua alma fica num estado em que precisa refletir, em que precisa, com fogo, né, simbolicamente falando, depurar esses pecados. E é nesse sentido que eles acreditam, então, na intercessão dos vivos para facilitar e ajudar nesse processo por meio de missas, por meio de velas acesas. Né? Então é por isso que os católicos acreditam que acender velas para os mortos ajuda os mortos, porque os mortos estão nesse estado de purgatório, que ao acender vela para eles, ao orar para eles, vocês vão ajudá-los nesse processo de purgar esses pecados que ainda existem para eles de fato ir para o paraíso. Tá? Os evangélicos não acreditam em hipótese alguma nesse purgatório, e eles até colocam que a Igreja Católica fez isso para ganhar dinheiro, porque antigamente, não sei se hoje ainda é assim, mas antigamente você pagava, né, para fazer missa para os mortos, justamente para ajudar os mortos para ir para o paraíso. Né? Então aí fica essa discussão entre os dois. Tá? Então essas são as diferenças que tem mais marcantes nesse aspecto. Mas o fato é, não volta. E eles condenam aqui, ó, não há comunicação entre vivos e mortos, esse Eclesiastes, tá? E não há nova chance após a morte, ou seja, não há a questão da reencarnação. Bom, como eu falei para vocês, a gente não vai entrar nesses aspectos de interpretação da Bíblia, porque da mesma maneira que eles apresentam N variáveis dessa interpretação, né, o Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que estuda bastante essa questão da reencarnação, e nós na Umbanda bebemos bastante em Kardec com relação a isso, ele também vai fazer várias outras análises, vai colocar várias passagens da Bíblia que favorece a interpretação da reencarnação. Então, vamos só mostrar para vocês essas duas perspectivas, o que existem, e aquilo que tocar mais dentro de vocês se sentirem que é aquilo que vocês querem seguir, ótimo. Né? Se querem seguir essa concepção da reencarnação, quer seguir a Umbanda e como que nós vemos aqui na casa, sejam bem-vindos. Aí no próximo slide 11, tem a pergunta: dá para citar algumas religiões que são reencarnacionistas? Bom, eu já citei, mas vamos colocar aqui, né? O budismo, o hinduísmo, o judaísmo, o espiritismo e a Umbanda. Só que nós colocamos aqui em cima: acredita na reencarnação, mas de diferentes modos. Por quê? Porque apesar do budismo acreditar nesse ciclo eterno do espírito de ir e vir, o processo que eles analisam, e outra coisa também, quando a gente fala de budismo, da mesma coisa que a gente fala de evangélicos, a gente não está falando de uma única igreja, existem várias vertentes de igrejas evangélicas. Acontece a mesma coisa com o budismo, com o hinduísmo, com o judaísmo. Então a gente está falando de maneira genérica nessa crença. E da mesma maneira que no caso dos evangélicos, de uma para outra, alguns detalhes que eles interpretam diferente nesse processo, acontece a mesma coisa com o budismo, o hinduísmo e o judaísmo. Alguns detalhes ali que eles interpretam diferente. Mas em linhas gerais, o budismo também acredita nesse eterno ir e vir, o hinduísmo, o judaísmo, só que o mecanismo, a passagem de cada um lá no mundo espiritual é um pouco diferente a sua análise, tá? O hinduísmo, por exemplo, utiliza bastante de mitologia, de uma análise mitológica desse processo, que aparece vários personagens para eles pensarem sobre esse processo, enfim. O espiritismo, por exemplo, apresenta para nós, por meio das obras do Chico Xavier, a questão das colônias espirituais, tá? Então, no caso do espiritismo, há até detalhes dessas colônias espirituais, e a mais conhecida é o Nosso Lar, mas não é a única, existem várias, tá? A Umbanda, a gente vai perceber, por exemplo, que uma das colônias espirituais que existem mais forte, próxima da egrégora da Umbanda, é Aruanda. Então a gente estuda na Umbanda, vê muitos os pretos velhos, os caboclos, todas as entidades da Umbanda falar de Aruanda, que é uma colônia espiritual em que os trabalhadores da Umbanda estão lá, né, discutindo, planejando como que vai fazer os seus trabalhos aqui em terra.
Então, essas são as diferenças marcantes. A gente vai ver um pouquinho mais à frente mais detalhes com relação à Umbanda e ao Espiritismo, né? Porque boa parte da nossa fonte será aquelas das obras do Kardec e do Chico. Agora, uma coisa interessante ali no slide 13. Apesar de que essas religiões, né, as evangélicas e os católicos, não acreditam em hipótese alguma na sua teologia de que não há chance dessa volta, né, após a morte, e não há chance de comunicação entre os mortos, quando você faz uma pesquisa com os seus adeptos, os seus praticantes, encontra-se algo interessante. E nós temos aqui uma pesquisa chamada aí no slide 13, Crenças, Práticas e Experiências Espirituais Religiosas da População Brasileira, do psiquiatra Mário Pérez, da USP. Salvo engano, essa pesquisa foi feita em 2016, 2017, tá? Aí ele faz algumas perguntas e olha só aqui, em termos de crenças, 50% acredita em reencarnação. Mas quando a gente vê aqui o censo do IBGE, de 2010 e de 2016, em 2016, vamos pegar assim o mais atual, apenas 9% da população era espíritas kardecistas e 4,4% era espiritualista. Então a gente tem aqui 9 com 4, 13%. Então eu esperaria aqui que apenas 13% acredita em reencarnação. Se 50% acredita em reencarnação, isso quer dizer que outros adeptos de religiões que não acreditam na preexistência da alma ou que não acreditam na reencarnação, mas os seus adeptos acreditam, né? Então, tem muitos católicos que acreditam em reencarnação, tem muitos evangélicos que acreditam em reencarnação. Então, isso que nós falamos para vocês. Nós não vamos entrar, estamos preocupados em debater item por item do porquê o sujeito acredita que não há reencarnação, porque nós sabemos que isso naturalmente vai ser algo que vai aflorar na alma de cada um, porque é muito forte esse processo do IV, tá? Então tem pessoas que isso já está mais, digamos assim, mais fácil de brotar, que uma leitura bem superficial, a pessoa já se convence, porque isso toca na alma. Então não é tanto a lógica, é mais sentimento, é mais emoção, é o que a alma dela sente naquele assunto. É por isso que você não faz muito sentido você ficar fazendo argumentações lógicas, porque o que vai valer, no final das contas, é o que a pessoa sente. Tá? Então, nesse processo, 50% acredita em reencarnação. E outra coisa também, 51% sentiram a presença de alguém que morreu. Então, se a igreja dele fala que a alma entra num sono profundo, isso já complica, né? 41% viram pessoas que já haviam morrido e 30% de pessoas que já haviam morrido. Aí, muitos evangélicos debates aqui, e muitos católicos também, falando que se você vê alguém que morreu ou conversa com alguém que morreu, é demônio, porque as escrituras falam que isso não acontece na interpretação deles. Bom, mas se a pessoa vê o sujeito que morreu, se sente bem com aquilo, se sente em paz, essa pessoa só passa mensagens positivas, e em nenhum momento a induz ao mal, como que pode ser o demônio? Então isso fica uma coisa esquisita. A mesma coisa aconteceu com Jesus, quando ele curava, e ele foi acusado, né, pelos fariseus, de que ele estava curando porque ele estava agindo em nome de demônio. Aí Jesus questionou, não vou citar aqui ao pé da letra, mas em linhas gerais Jesus disse o seguinte: mas espera aí, mas se eu trabalho para o demônio, eu estou dividindo o reino dele. Se eu divido o reino dele, como é que ele vai dominar? Então não faz sentido, tá? Então as pessoas sabem disso, né? Elas sabem que nem sempre essas pessoas que elas veem, que elas ouvem, estão a induzindo ao mal, e elas não se sentem mal com aquilo. Então fica uma sensação estranha, tá? Então a reencarnação, ela apesar de ela estar presente nas religiões espiritualistas que acreditam na preexistência da alma, espíritos kardecistas, o candomblé, a umbanda, principalmente aqui em nosso país,
e são minorias em nosso país, mas ela tem uma porcentagem muito grande de pessoas que acreditam. Bom, aí no slide 14 vem a pergunta: há evidências científicas da reencarnação? Essa pergunta a gente vai deixar para a próxima videoaula, tá? Então essa, em linhas gerais, a gente está querendo só contextualizar para vocês aonde é que entra a reencarnação, mostrar para vocês qual que vai ser a nossa linha de ação, ou seja, em quais aspectos a gente não vai querer entrar muito em detalhe, porque isso está muito bem explicado nas obras do Kardec, está muito bem explicado nas obras do Chico. Então aquele que já sente essa crença de uma maneira mais emocional, não tanto lógica, pode completar a lógica do processo lendo essas literaturas. A gente vai tocar em alguns aspectos que a gente considera que seja um complemento que não estão nessas obras, tá? Então uma dessas seria estudos científicos relacionados com a reencarnação e outras coisas também que a gente considera que outras obras que não são nem do Kardec nem do Chico complementam um pouco o assunto da reencarnação, que é uma coisa que a gente estuda bastante na nossa casa. Mas isso fica a pouco atrás da orelha, que serão assuntos das nossas próximas videoaulas. Até mais.